que me lembro, mas o marxismo é central, sem dúvida nenhuma, mas puxando uma discussão do cálculo econômico que vem de fora das discussões com marxistas e colocando ela aí dentro. Tanto que, quando ele vai questionar isso do ponto de vista do marxismo, num capítulo logo na sequência, ele vai pegar a questão do valor-trabalho, métodos de organização da sociedade, e se a pessoa lê com calma, ela vê que esses textos estão enxertados aí dentro de outra discussão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque o que você trouxe aqui foi basicamente o argumento sobre a genealogia em Baroni, é o que está no prefácio do livro sobre o cálculo econômico, que a LVM trouxe. Essa genealogia, na verdade, procurada no socialismo, nós descobrimos, sem sombra de dúvidas, que ela está relacionada diretamente com o partido marxista da Áustria. Então, há uma discussão, porque há um marxismo austríaco. Simultaneamente, à mesma época, há um desenvolvimento muito forte de uma escola marxista na Áustria, que inclusive tem alguns expoentes, dos quais o mais famoso que rompe, de certa forma, com o marxismo, mas que é um expoente desse movimento, é o Polanyi. E tantas outras figuras que, de alguma forma, são conhecidas. Nós teremos uma genealogia bem diferente. E o número de pessoas e o quinhão de pessoas que seria respondido seria completamente diferente. Se nós observamos o livro sobre esse quinhão. Por quê? Porque o socialismo é feito para responder a um fenômeno físico, um fenômeno direto, a Revolução. A Revolução e os auspícios da Revolução de 17 são o que faz Ludwig von Mises. Opa, calma aí, tem um movimento significativo de aumento do assunto socialismo que motiva ele, de fato, a escrever o livro. Então, separar isso baseado no recorte que o prefácio da LVM cria para essa situação. E o que eu gostaria... Você chegou a ler esse livro, então? Sim, tem muito tempo. Uma coisa que é muito interessante aqui, eu gostaria, talvez poderia ser o começo da nossa conversa. Há uma tentativa aqui de Mises de especificar uma relação jurídica. Então, ele no capítulo 1, ele diz o seguinte, ele diz, a propriedade é estabelecida em uma relação de uso. Os marxistas estabelecem uma relação de uso. Como que para todos aqueles que defendem uma estrutura econômica ou sociológica, essa relação de uso? Toda vez que eu uso, você é privado daquela coisa. O que é dito? Você pode inserir, e aí eu peço para você pensar logicamente sobre essa questão. Você pode inserir quantas etapas intermediárias for nesse processo. O que determinará efetivamente o processo por meio do qual o consumo será declarado, será aquele que pode decidir o uso. Então, se você declara uma certa variável e você preenche ela com hipóteses de uso, mas apenas uma delas for chamar efetivamente ela, será essa a variável que terá a dominância, em termos técnicos, da sua propriedade. Nesse caso, atributo. No caso de Mises, literalmente propriedade. Então, o que Mises diz? A propriedade é um conceito que independe de considerações históricas e regulares sobre ela. Ela é uma decisão de uso. Eu decido usar. E o socialismo é aquela ideia que diz: nós devemos afastar o consumidor da decisão do uso. Nós devemos clamar que um conjunto de pessoas irá decidir quais são os usos plausíveis e possíveis que vão se organizar de forma efetiva na sociedade. E ao fazer isso, nós temos uma consequência clara para como o socialismo vai se comportar. Por quê? Sempre surgirá um conjunto de pessoas, e é daí que vem a noção, por que os austríacos vivem falando do Estado? Se a minha noção tem pouquíssimo Estado, se a minha noção não é burocrática, se a minha noção não tem nenhuma dessas preocupações. Porque a consequência desse efeito do uso, de você dizer, alguém vai ter que decidir quem vai usar, seria a afirmação de ou serei eu, ou será outro. Ou a propriedade será privada minha, ou será privada do sujeito que foi quem declarou como eu iria usar. E essa é uma afirmação não apenas soberanamente mostrada pelo Mises, como empiricamente verificável. Em todas as situações, se você emprestar para alguém, se você vender para alguém, o que você está vendendo? O uso. E nesse sentido é sempre privado, é sempre um homem que determina o que será e em que quantidade será usado. Quanto tempo tem? 1 minuto. Agora, uma segunda questão, e é por isso que eu trouxe aqui a nova classe. Existe uma tradição anticomunista. E o Milovan Đilas, e eu vou aproveitar para expor isso em outra oportunidade, o Milovan Đilas, ele tenta demonstrar, e demonstra de fato,
que há um desenvolvimento específico por parte da própria estrutura social que faz com que uma nova classe surja. E essa classe não surgiu na Alemanha, não surgiu na Iugoslávia, não surgiu em todos os outros locais que surgiu, inclusive Milovan Đilas era assistente de Tito, por um mero acaso, mas por uma série de elementos fundamentais que o marxismo e o comunismo carregariam dentro de si. Beleza. Só uma questão de ordem, rapidinho. Claro. Não, é porque eu fiquei meio confuso aqui, porque ele me fez a pergunta, eu respondi, aí se continuar assim, ele vai me fazer uma pergunta, eu vou responder, ele vai me fazer uma pergunta, É por isso que eu te pedi, você lembra? Que eu achei que ia ser aí eu queria entender essa dinâmica. Você quer responder essa e fazer uma outra pergunta, ou você quer Sim. fazer uma pergunta e depois ele pode repetir a pergunta? Não, eu prefiro... Sim. Pois é, sim, mas aí seria necessário um novo tempo, né? Sim, Porque aí a gente renova. inversão. A gente renova e... Aí a gente pode ir 2 e 2, não tem problema não. Beleza, Pode ser beleza, duas, beleza, então. beleza. Pode ser, Pode E aí ser. ficam conversas e daí beleza. vocês só indicam quando que deu. Sim. Primeiro, assim, só remetendo ao tema anterior, eu fiquei realmente um pouco confuso, O que eu tentei mostrar aqui antes, e aí na sua resposta não ficou muito claro para mim, é que o tema do cálculo econômico, ele surge para Mises partindo de uma resposta a uma turma que se origina no Baroni, mas o Baroni, vários autores vão tratar disso depois, Dickerson, Taylor, o que eu falei aqui, o Neurath. Então se origina ali, e que é uma ideia de socialismo que, no lugar de destruir o mercado, com todas as características específicas do capitalismo, como é a proposta do marxismo, ele, na verdade, quer emular o mercado a partir do Estado. Isso é que o Baroni nem era socialista, tá? Ele está testando uma hipótese teórica. Ele, inclusive, considera que a teoria que ele mostrou que era viável em termos de equação era impraticável, ele acreditava. Então, é uma ideia o tal do socialismo de mercado, que teve um debate amplo naquela época, que era emular... Então, o Mises começa respondendo isso. Que depois ele tenta meio que dar uma universalizada disso e joga no livro do socialismo, ok, mas a palestra dele foi respondendo o Neurath, e é isso que dá base para o artigo de 20, se ele estava escrevendo o livro antes e esse texto já estava no livro, eu não sei dizer, mas basta ver no livro que quando ele trata diretamente desse tema do cálculo econômico, não é em diálogo direto com os marxistas, basta pegar o livro e ler, me lembro disso bastante claramente, embora tenha muito tempo que eu tenha visto isso aí. Com relação a outro tema, desculpa, Meurim, mas esse é um ponto realmente, a característica histórica do Mises, e histórico aqui não significa que as suas preposições não possam ser usadas na história, né? Mas ele procura criar um sistema que não é um sistema válido para essa sociedade que a gente vive hoje, ou para aquela, mas que ele acredita decorre da própria ação humana, das próprias características do homem, né? Esse é um exemplo excelente, porque uma coisa central que o Mises faz toda hora, mas não só ele, vários autores, mas central é o quê? É tirar aquilo que é historicamente específico. Você está justificando a sociedade historicamente específica, essa que nós vivemos, né? Onde tem compra e venda de ações, onde tem juros de forma universal, sistema bancário, a lucratividade regendo toda a estrutura da sociedade, trabalho assalariado, vínculos indiretos entre as pessoas, precisa de comprar e vender, inclusive para trabalhar você precisa comprar e vender, não é mais um vínculo direto. Então você retira todas essas características específicas e pega o elemento mais geral para falar, tá vendo? Isso sempre existiu. E esse é um caso. Existe milhares de trabalhos, literalmente milhares de trabalhos, que mostram que a relação que os homens, a propriedade, ela é de fato universal no sentido de que você precisa se apropriar do que existe para poder viver. Nesse sentido, é evidente. Mas a forma que nós temos hoje não é como nós apropriamos as coisas para viver. Nós apropriamos a partir de uma forma que tem a sua faceta jurídica da propriedade privada, que é uma forma específica, que separa o uso da propriedade, tanto que eu tenho o título de propriedade da coisa, eu posso ter o título e não usar. Isso é tão importante que para quem quiser aprofundar sobre o tema, eu remeto, por exemplo, a toda uma ampla discussão que existe sobre a consolidação do verbo ter, em todas as línguas indo-europeias, por exemplo. Como esse termo ele só surge muito recentemente em praticamente todas as línguas, porque as pessoas elas consideravam o seguinte: eu tenho uma coisa quando eu utilizo, que é o que a palavra ter ela permite que você possa ter uma coisa sem utilizar, né? Então, por exemplo, o capitalista dispõe sobre a propriedade da empresa, ele inclusive não precisa nem ir lá, ele pode ser um mero acionista, ele não precisa nem morar no mesmo país.
Né? Então, durante 200 mil anos, né, a sociedade humana, as pessoas sempre se apropriaram das coisas, sempre utilizaram as coisas, isso é o que caracteriza a posse. A forma da propriedade privada, que passou por uma longa tradição, mas que vai se generalizar no período grego de maneira bastante contundente, onde não há nenhuma dúvida a respeito disso, é bastante curioso que você, pelo que eu percebi, gosta de filosofia e esses temas, algumas das palavras do vocabulário filosófico que são usadas para justificar teorias gerais, do que quer que seja, uma delas é uma palavra grega que chama ousia. Ousia significa substância ou essência, a depender da predileção do tradutor, né? Que é central para Aristóteles e tudo. O que era ousia antes dela virar substância ou essência? Propriedade. Ousia é propriedade. E eu já fiz uma catalogação do grego para estudando esse tema, mais de 50 termos. Inclusive, faço parte de um texto sobre história de filosofia que ia entrar na minha tese e eu tirei fora, procurando mostrar o desenvolvimento social dessas coisas. Então, não, a ideia de propriedade privada, essa ideia, se você pegar sociedades, tirando nos séculos mais recentes, indiana, chinesa, nossa, as africanas nem se fala, nas sociedades andinas aqui existentes, e até nas sociedades europeias, até a Grécia Antiga, ela é uma ideia inexistente. A ideia de propriedade como uma forma separada do uso e da posse. É algo que se desenvolveu muito recentemente. Tanto que, por exemplo, eu falei o verbo ter, as pessoas usavam o verbo ser de invertido para... eu estou usando isso, não é eu tenho isso. Né? Então, é um tema bastante interessante. E, na verdade, se você quiser tirar o conteúdo específico da propriedade privada generalizada e reduzir ela ao uso, parece que tem propriedade privada desde sempre. Porque o conteúdo específico foi retirado. É verdade que isso é relativamente recente, em alguns lugares do mundo, 2 mil anos e tal, que nem palavra existia para expressar essa relação. Nem sequer palavra, porque essa relação não existia.